Olá, muito boa noite a você de casa, você que está trabalhando também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão RD. E olha, o meu convidado de hoje vive para viajar e viaja para viver. Já dá para imaginar mais ou menos o que é? Pois é, porque a gente vai falar com um operador que também é guia de turismo internacional, já há 30 anos praticamente, mais de 30 anos. E o legal dessa conversa, desse bate-papo aqui, é que a gente vai aprender um pouco mais de como é que a gente deve realmente montar a nossa viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem internacional, seja aqui para a América Latina, para a América do Norte, ou mesmo para a África, para a Ásia, para qualquer lugar do planeta, tem algumas curiosidades e algumas dicas aqui extremamente relevantes que vão ajudar você a aproveitar ainda mais a sua viagem. Quer dizer, fazer realmente aquela viagem dos sonhos, né? Transformar aquela viagem realmente numa viagem dos sonhos. Então vamos bater um papo muito bacana e conhecer também alguns lugares fantásticos que praticamente você não deve conhecer com esse guia de turismo internacional que é o Luiz César Felício dos Santos, que já está aqui comigo. Tudo bem? Como vai? Boa noite. Como é que você está? Obrigado pela tua participação. Pode sentar. Obrigado por ter vindo. Olha, 30 anos, mais de 30 anos, né? Um pouquinho mais. Fazendo viagens em tudo quanto é lugar do mundo. Você tem noção já de quantas viagens você fez? Não tenho, porque não dá para contar, mas eu tenho uma estimativa. São 54 países, alguns deles eu fui dezenas de vezes. Puxa. Fazendo uma média de 8 viagens por ano vezes 30, dá umas quase 250 viagens. Caramba, você faz 8 viagens internacionais? De 6 a 8, na época em que as viagens internacionais e que as condições aqui para o nosso turismo, para o nosso povo viajar para fora estavam mais favoráveis, isso durou aí de quase 20 anos, era uma média de 6 a 8 mínimo por ano. Puxa, que 6 a 8 viagens de 15 a 20 dias em média de duração cada um. Então você conhece 54 países. Me diz aí alguns dos mais incríveis que você já foi. Dos mais incríveis na direção do ser um país bacana que todo mundo gosta de ir, não necessariamente nessa ordem. Austrália, certo. Nova Zelândia, muita coisa na Europa, particularmente eu gosto muito da Suíça, legal, da França, a Holanda é muito bonita. Holanda também. Outro país muito bonito, do qual pouco se fala, é a Suécia. Suécia também. A Noruega, que tem muita semelhança física com a Nova Zelândia. São países verdes muito bonitos. Gosto muito na Ásia do Japão. É um país muito organizado e muito agradável. Sensacional. E do ponto de vista profissional agora, é um país em que não é tão complicado trabalhar porque tudo é muito preciso. Agora, só me diz uma coisa, por que você escolheu essa profissão de viajar tanto? Começou como uma brincadeira, literalmente. Eu sou formado em ciência biológica, em ciências biológicas. Sei. Mas quando eu estava na universidade ainda, no Rio de Janeiro, um belo dia resolvi trabalhar. Até então eu não me preocupava com isso, eu era muito jovem. E por um acaso encontrei com uma pessoa que morava perto de casa que eu conhecia, ele estava descendo a rua em que eu morava, eu estava subindo, cada um estacionou de um lado, ficamos conversando por muito tempo e por fim eu perguntei o que era que tinha no carro dele, umas coisas coloridas que me chamaram a atenção no banco traseiro e ele disse, rapaz, você conhece o Sul, sua família é do Sul e eu tenho família aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Eu trabalho para uma empresa de turismo muito grande, que agora que está chegando no fim do semestre, era começo de dezembro, vai precisar de gente para levar grupos para o Sul. Como você já conhece, metade do problema está resolvido. Toma aqui o nome de uma pessoa, liga para lá e marca uma entrevista. E eu vou, não vou, faço, não faço, fiz, passei e nunca mais parei. A rima é involuntária. Nunca mais parou. E aí já se vão e mais aí de já 30 se vão, anos, né? Não, aí vão mais de 30, porque isso foi em 82. Caramba, então 40 Eu anos me formei, trabalhei como biólogo até 1991, até fevereiro de 91. Senti vontade de voltar a fazer uma viagem como guia,
porque era muito agradável, é uma coisa que eu gostava. Eu voltei naquela mesma empresa a quem eu tinha prestado serviço unicamente. Eu tinha um nome limpo, digamos assim, tinha feito um trabalho bem bacana. Me convidaram, me deram uma viagem no mês de férias da empresa alemã onde eu trabalhava naquela época. Eu tive muita sorte como biólogo e tive uma carreira curta de 5 anos, mas com bastante êxito. Fiz a viagem, deu todo tipo de problema por conta da organização. Eu consegui resolver junto ao dono do hotel em Gramado, uma longa confusão. Meses depois, eles me ligam. Eu já tinha retomado o trabalho na empresa. E, olha, nós vamos precisar de alguém para ir para o Canadá e para os Estados Unidos. Vem fazer um teste de inglês aqui porque a gente citou teu nome. Olha só. Eu fui, fiz o teste e nunca mais parei de novo. Caramba. Esse teste me aprovou, eu me desincumbi da função que eu exercia nessa empresa. No dia 1º de abril, se eu não estou errado, de 1991, eu fiz a primeira viagem e coincidiu que foi o dia em que assinaram a minha carteira. Olha só. Como Quer dizer, guia estava de no turismo. sangue, né? Você nasceu para viajar, praticamente. Vamos dizer assim que hoje eu sinto falta. De vez em quando eu sonho com o aeroporto de Hong Kong, com caminhar na rua de Sydney, ou pegar um... Mas você parou de viajar agora um pouco? Com a pandemia, as e deu uma viagens esfriada, em grupo Sim. tiveram que ficar em suspenso, porque as regras sanitárias para você cruzar fronteiras mundo afora são como areia movediça. Cada dia tá válido um procedimento. Ah, entendi. Como você organiza uma viagem em grupo? Por exemplo, cruzando 3 ou 4 países europeus, Sim. você tem que ir com tudo pré-pago, reservado, transporte, hotéis, número de noites em cada hotel. E aí você vai cruzar a fronteira do país A para o país B com tudo até então pronto. Toda a documentação de todos os clientes sua e descobre que mudou ontem. Lá no início, por exemplo, imagino, no início de 2020, né, quando começou a pandemia, você estava em viagem? Como é Não, que foi? Não, estava no Brasil. estava no Brasil, entendi. Então a sua última viagem foi em 2019? Foi em 2019. Perfeito. Onde é que foi? China. Ah, na China? Aham. Nós já vamos falar da China um pouquinho. Eu queria ver aqui, porque você me mandou umas fotos muito bacanas. Aliás, de países você, diferentes. Países diferentes, lugares diferentes. Eu Aham. queria dar uma olhada aqui, Claro. então, em algumas, para você contar as histórias. Aham. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela esse local Esse aqui. é o que Palácio de La Moneda, o Palácio Presidencial do Chile, Ah, em no Chile. Santiago. Certo, Santiago do Chile. É uma boa viagem? É Você uma conheceu boa o Chile? viagem. Santiago é meio ofuscada para nós brasileiros pelo brilho que tem em Buenos Aires, até pela proximidade. Sim, O Chile é um pouquinho mais longe para nós. sim. É um pouquinho mais caro também, sempre foi. Mas é um país muito simpático. Santiago não é uma cidade muito grande e é surpreendentemente simpática. É uma viagem que agrada. Simpática em que sentido, assim? O que você diria que é mais? Confortável. Você anda com facilidade. Entendi. Quando eu organizo uma viagem em grupo, eu prezo pela localização do hotel em que eu vou usar, do hotel que vai ser usado. Eu procuro que ele seja o mais central possível para prescindir de táxi, metrô, bonde, ônibus, ou seja o que for. Claro. Então, num hotel, numa região bem escolhida de Santiago, você pode caminhar Entendi. sem nenhuma dificuldade e volta para o hotel sem ter que pegar táxi, sem ter que gastar com... ou ficar inseguro, que ônibus eu pego, que eu digo para o taxista. Então, Entendi. facilita a vida. No caso ali era perto também O desse hotel palácio presidencial. ficava a 4 quarteirões, 4 do quarteirões. Palácio de La Moneda. Muito fácil de ir. E esse palácio dá para visitar dentro também? Não. Ah, não dá. Pelo menos a última vez em que eu fui, não era possível. Mas Certo. se podia, como se pode ver, andar no entorno. Maravilha. Agora, por questões políticas ou de administração, Claro. eles talvez não tenham uma ala voltada para o turismo. Maravilha. Vamos para frente. Pode ser que tenham agora, não é do meu conhecimento. Certo. Aqui é Austrália. Sydney. Das Olha 5 que beleza. cidades grandes mais bonitas que eu conheço num ranking pessoal, não profissional, Aham. talvez seja de todas a mais bonita. É mesmo. É surpreendente. Confortável, limpa, segura, agradável
e eu já fui exatas 24 vezes à Austrália. 24? Talvez vá agora no Carnaval pela 25ª. Em todas, eu fiquei alguns dias em Sydney. E eu me sinto tão confortável quanto eu me sinto aqui em Florianópolis ou no Rio, onde eu nasci. É mesmo? Ando pelas ruas... É segura? Totalmente segura. Você pode ter um relógio mais caro, pode ter um... Enfim, você simplesmente faz o que você tem que fazer e ninguém se preocupa com o que você tem ou deixa de ter. Que legal. Agora, você está me contando também que, por exemplo, quando uma pessoa faz um pacote, né, para ir para a Austrália, para visitar a capital, Sydney e tal, você recomenda que a pessoa vá para outros lugares também, por exemplo, em Nova Zelândia? É uma questão de aproveitar o seu investimento. Sim. Para você chegar na Austrália, você tem que andar Você metade atravessa do planeta. praticamente metade Em do linha planeta. reta hipotética, metade do planeta. Sim. Sydney, ou melhor, a Austrália, não é caminho para lugar nenhum nesse mundo. Verdade. A Nova Zelândia também. São os dois países mais isolados e eles ficam, para os padrões daquela distância, próximos um do outro. Esse próximo são 3.000 quilômetros Puxa. em linha reta pela água. Sim. Mas, como você vai pegar um voo da América do Sul para chegar na Nova Zelândia ou na Austrália, vá a ambos. Porque você vai gastar um punhado de dólares a mais e vai conhecer, em qualquer das opções, um país excepcional. Tanto a Austrália, muito maior e muito mais, Sim. eu diria, imponente em termos de grandes cidades. O ícone da Austrália é conhecido no mundo, o Opera House. Sim, o e a teatro ponte ali. de Sydney, cujo arco superior é uma pista de passeio. Você pode pagar para botar um macacão e escalar até aquela bandeira que se vê no topo da Olha parte só. mais alta da Eu não sabia ponte. que a gente podia contornar esse arco todo São ali. grupos de 12 pessoas que vão amarrados com um mosquetão de escalada. Sim, de segurança. Tem escadas próprias e guardrails, corrimão, e vão com um guia específico, funcionário da administração da ponte. Essa É é um dos novidade. passeios mais interessantes para quem tem disposição, porque tem muita escada para subir. Imagina. E muito vento. Caramba. E coragem, né? Porque Agora, pela a altura, vista lá de cima é muito bacana. deve ser espetacular. O Opera realmente. House é visitado por dentro num tour cujos guias são funcionários da empresa que toca. É um centro cultural, é um equipamento da cidade. Uma curiosidade bem rápida, Sim. o Opera House foi financiado com a invenção da loteria na Austrália. Porque começou a se fazer um cálculo para ter uma estrutura dessas, viram que custaria uma fortuna muito mais do que tinha sido planejado e o governo ficou sem dinheiro e sem saber como conseguir. E alguém teve a ideia de vamos fazer uma loteria. Até hoje a loteria existe, já pagou e repagou o Opera House e hoje sustenta muitas ações do governo. E você já assistiu algum espetáculo lá dentro? Assisti, por muita sorte, um concerto sinfônico num 1º de janeiro. Um concerto de abertura de um ano. Que maravilha. Em 1997, se eu não estou errado. Vamos mais rápido agora, porque senão a gente não vai conseguir ver tudo. Claro. Vamos para a próxima. Esse daí, onde é que é? Yosemite National Park, na Califórnia. Califórnia, Estados Unidos. É uma viagem. A Califórnia Estado. é um estado muito plural, tem muitas coisas diferentes em termos de geografia, em termos de visual. Sim. Então você tem o litoral do Pacífico, que é atraente, todo mundo vê na televisão. Sim. Tem os grandes parques nacionais, que são surpreendentes, são preservados. Tem deserto, tem as grandes cidades como Los Angeles, São Francisco, que talvez seja uma das americanas mais bonitas. Como cidade é uma beleza mesmo. Sim. Aí é em Edimburgo, Edimburgo. um castelo que fica no centro de Edimburgo, na Escócia. Caramba, que Como bonito. dá para perceber, aí a temperatura devia estar na casa de uns 7 ou 8 graus positivos. 7 ou 8 Estava graus. frio aí. Agora, esse palácio, o que é mesmo? Esse palácio teve importância histórica a coisa de talvez um século e meio atrás para o reino, para a família real inglesa, Sim. que também tem incidência sobre a Escócia. Hoje, ele é apenas um castelo
museu, ele não é usado para atividades, ninguém mora lá, não há nenhum nobre que viva nesse castelo. Ele é sim usado para recepções oficiais do governo, do primeiro-ministro, enfim, quando alguma solenidade da família real britânica precisa ser feita lá, muitas vezes é feita nesse castelo. Palácio ali. Que legal. Veneza, isso aí é Veneza, uma figurinha Itália. fácil, né? Sim. Uma das cidades onde é mais bacana se perder, literalmente. É mesmo, por quê? Porque... Por causa desses canais aí? Na verdade, o que você vê o canal e tem uma ruazinha que vai... beirando ali, beirando os canais na maior parte das vezes. Quando não tem uma pontezinha que cruza, como a gente pode ver ali. No fundo. E Veneza tem uma área muito conhecida do mundo todo, que é a Piazza San Marco, onde tem a Basílica, onde tem o Palácio dei Doge e onde fica o Adriático, onde param os grandes transatlânticos. Sim. À medida que você vai andando, entre aspas, para o interior dessa ilha principal de Veneza, você começa a se afastar de onde fica o turista. E começa a chegar numas vielas e vai chegando nos bairros onde quem vive em Veneza, que não é turista. Sim. Então você consegue ver uma pequena igreja toda de mármore branco, que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Você consegue comer uma massa num restaurante onde o próximo cara que vai ser servido depois de você é o policial que está fazendo a ronda. Interessante. E uma dica que vai aqui para quem quiser comer em Veneza e fugir daquela joga-prato, que é uma piada que se faz, né? Que você vai pagar uma fortuna para comer um prato mal feito. Vai para um ponto de gôndola por volta da hora do almoço e fica quietinho esperando. Quando um gondoleiro disser, tchau, Belo, vou almoçar, vá seguindo ele. Ele provavelmente, se você não der o azar que ele entre em casa, você vai ver que ele vai entrar num desses lugares onde quem come são os locais. É o dentista que tem o consultório em cima, é o gerente do banco que tem uma agência na outra esquina. Você aproveitar realmente a comunidade, né? E aí você vai comer barato, muito bem, obrigado. Que bacana. Vamos para frente, esse local o que é? Nova Zelândia, ilha do norte da Nova Zelândia. Fantástico. A Nova Zelândia, dividida basicamente em duas grandes ilhas, na verdade é um arquipélago, mas do ponto de vista turístico são duas grandes ilhas. Do norte, onde fica Auckland, a principal cidade, porta de entrada e saída, principal, e a Ilha do Sul, onde tem os Alpes do Sul, temperaturas frias, neve no inverno, e uma das 5 cidades pequenas mais bonitas do mundo, que se chama Queenstown. Curiosamente, 15% dos habitantes atuais de Queenstown são jovens brasileiros que foram estudar e nunca mais quiseram voltar. Aliás, tem algumas locações de grandes filmes também, tanto Senhor na Nova dos Anéis Zelândia, é o Senhor dos mais Anéis, famoso. Né? E na Escócia também, né? Também tem. Também na Escócia tem um filme, eu sou não sou um grande cinéfilo, eu peço desculpas, mas o Sean Connery fez um filme em que ele tinha um papel, um filme de época, que foi todo gravado nas altas terras da Escócia, perto de Inverness. Olha só, que bacana. Essa torre fantástica ali é Xangai. É a torre de Xangai, chama a Torre Pérola. Quantos metros de altura tem ela, hein? Eu chuto algo perto de 350, porque eu já vi um gráfico com todas as torres do mundo mais altas numa ordem. Tem aquela do Japão que é 350 também, que é muito parecida. A do Japão é bem mais baixa que essa. É mais baixa que essa ainda? A de Tóquio é bem mais baixa que essa. Puxa. Naquele bojo, nos 3 bojos, mas no mais alto e aquele menorzinho lá em cima, principalmente o último lá no alto, tem um mirante, de onde se tem uma vista impressionante da maior cidade chinesa, que é Xangai. Tem hoje 26 milhões de habitantes. Olha, nós vamos fazer uma pausa aqui, mas eu ainda quero conversar aqui com o Luiz para perguntar para ele ainda como é que a gente realmente monta, né, um belo pacote de viagens, o que a gente deve levar em consideração na hora de escolher também o seu destino, né, turístico, além, claro, do dinheiro que você tem para pagar, para investir, na verdade, não é nem pagar, né? Você vai investir numa viagem. E aí, claro, a gente vai ter algumas dicas aqui importantes que você deve levar em consideração. Então não sai daí que o nosso papo sobre as viagens pelo mundo volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.
De volta com esse Conexão muito especial, porque a gente está falando aqui de viagens internacionais com o Luiz César Felício, ele que é guia profissional de turismo internacional, né? Já há mais de 30 anos, como a gente estava comentando. A gente estava vendo aqui antes uma foto de Xangai, né? Da torre ali de Xangai. Aliás, Xangai dá quanto tempo mais ou menos de Pequim? De avião, em torno de 1h40, 1h45, aproximadamente. É tipo uma ponte aérea, né? Como nós temos a ponte aérea Rio-São Paulo no Brasil, para dar um exemplo, existe um serviço equivalente, análogo, entre Pequim e Xangai. Como Xangai é o maior centro financeiro da China e é a maior das cidades, tem aproximadamente 27 milhões de habitantes, Pequim está com algo perto de 21, salvo algum engano, há um movimento de passageiros aéreos imenso, tem dezenas de voos nos dois sentidos todos os dias. E o que é mais interessante em Xangai para visitar? Além dessa belíssima Quando a gente olha torre, para esse panorama que a gente está olhando para cá, nós estamos do outro lado da margem do rio, certo, que se chama Bund, B-U-N-D. É o nome é uma avenida muito grande, sim, muito antiga, que ainda tem edifícios muito antigos que contrastam gritantemente com o que parece uma paisagem de filme de ficção científica. Sim. Porém, isso é real. Esse edifício à nossa mais aqui à direita, que tem, certo, tem face irregular. Esse aqui da ponta. Esse aqui é. Certo. Esse edifício já tem um maior atrás. Mas esse aqui, ele durante muito tempo, além da torre, foi o edifício mais alto. Ele tem um hotel no seu interior, cuja recepção está no andar 50. Puxa. Até o 49º são escritórios. Olha só. Do 50º até o topo do edifício é um hotel de 5 estrelas. E eu pude ir numa suíte que fica no último andar, naturalmente, para olhar o panorama. Sim. E como curiosidade divertida, o chuveiro de um dos banheiros da suíte tem toda a parede externa de vidro transparente. Olha só. Então você pode tomar banho olhando literalmente para Xangai a seus pés. E ninguém vai te olhar, a menos que passe um avião desgovernado pela sua janela. Aqui é Muralha da China? Muralha da China. Ah, Muralha da China. Um dos grupos que eu levei já nos anos 2000. Isso foi, se eu não estou errado, em 2007. Quantos quilômetros tem, dá para dizer? 6.500 é o que se estima em toda a estrutura. Visitáveis tem bem menos que isso, talvez uns 1.000. Ainda assim, 1.000 quilômetros é um pouquinho menos que daqui de Florianópolis ao Rio de Janeiro. Certo. É que ela é dividida em seções. E como é uma extensão muito grande, ninguém sai andando por ali, como vocês podem ver, e vai subindo para sair dali a 1.000 quilômetros. Impossível. Primeiro porque aquilo que a gente está vendo é uma escadaria extremamente íngreme. Eu imagino, dá para ver. É muito extenuante subir. Cada estrutura que a gente vê, que parece uma casa-mata, uma casinha que a gente vê e há em toda a muralha, era para originalmente guardar pólvora, armas, alimento e, de alguma forma, proteger os soldados, porque essa é uma estrutura que foi idealizada e construída para a defesa territorial dos impérios chineses. Que coisa. Vamos para a próxima, então, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos para a próxima para ver qual é o outro destino aqui que a gente tem. Essa é a encantadora cidade de Zermatt, na Suíça. Na Suíça. Aquele é o Matterhorn, o maior pico daquela região dos Alpes suíços. Essa é uma cidade curiosa porque não é possível andar de automóveis em nenhum lugar. Ah, é? Você, quando vai para Zermatt, você vai de trem até o centrinho da cidade. E dali, se você quiser caminhar até seu hotel, muito bem. Mas se você tiver mala e precisar de um táxi, 100% dos veículos são carrinhos elétricos que te levam como táxi. Eles te cobram por períodos, por distância pré-estabelecida. Você vai, eu quero ir para o hotel A. Custa 10 francos. Você paga os 10 francos ao condutor, leva a sua bagagem. Agora, se você viaja de carro pela Suíça e vai a Zermatt, existe uma cidadezinha que fica bem perto, a coisa de uns 8 quilômetros antes, chamada Tasch,
Lá o seu carro fica, você pega um trenzinho que faz a ligação dessa cidade com a estação de Zermatt e lá é tudo a pé ou de carrinho elétrico. Agora, Luiz, me conta uma coisa. Para você fazer um pacote desse, por exemplo, qual é a primeira coisa que você diz, né, para os seus clientes e tal, que seria interessante a pessoa pensar primeiro antes de fazer a sua viagem? Bom, desenhando uma viagem, imaginando que, hipoteticamente, uma família ou um casal queira fazer uma viagem... Sim. Desculpem, a primeira pergunta que eu preciso fazer é quanto tempo você tem disponível para viajar? Ah, tá. O tempo que você tem disponível vai dizer se você pode ir, se vale a pena ir muito longe ou não. Então, vamos supor que um cliente tenha 15 dias para se ausentar das suas responsabilidades. Ele vai me perguntar, tá bom, eu tenho 15 dias, e agora? Muito bem, você domina algum idioma estrangeiro? Se não, eu indico uma viagem em grupo, onde a barreira do idioma é praticamente resolvida ao longo de toda a viagem com a figura do guia. Se você domina algum idioma e for inglês, por exemplo, que é um muito comum, metade dos seus problemas está resolvido porque o mundo do turismo no mundo todo fala inglês. Então, você tem que escolher aí algo do seu gosto e do tamanho do seu bolso. Por exemplo, como nós já falamos aqui no bloco anterior, da Austrália e da Nova Zelândia. Não é propriamente uma passagem baratinha. Por isso, vale a pena você pagar para visitar ambos os países. Mas se você pode fazer, por exemplo, um voo menos oneroso para Portugal e quer conhecer alguma coisa da Europa, você pode ir até Portugal, faz uma conexão em Lisboa ou em Porto e vai para algum outro país da Europa. De novo, se você fala inglês, pode ir para a Holanda, pode ir para a França. A França tem uma lenda de que quem fala inglês eles não gostam muito. Em Paris isso é verdade. Mas fácil de imaginar. Imagina que você mora numa cidade que tem 5 milhões de habitantes e que recebe 15 milhões de turistas por ano. E imagina que desses 15 milhões, 1 milhão fale francês e os outros 14 milhões vão ficar perdidos na rua. Então, se você se dirige a um francês em Paris, a um parisiense, em inglês, pode ter certeza que, de alguma forma, se ele for muito educado, ele vai sorrir para vocês e sair andando. Se não, ele vai te responder em perfeito francês, entendendo o que você perguntou em inglês, mas não te dando chance. Ele vai te responder em francês. Por exemplo, se a maioria das pessoas, da família, quando um filho ou uma filha faz 15 anos de idade, a filha principalmente, leva para Disney, né? Se é para fazer uma viagem para os Estados Unidos e essa família, a filha, por exemplo, quer ir para Disney e tal, o que você recomenda para também viajar no entorno? Para aproveitar? Para aproveitar mais. Os grandes parques na Flórida ficam em Orlando. Sim. Orlando é uma cidade muito peculiar, ela não tem esquinas, ela tem autoestradas. Não tem rua, tem estrada. Só tem um centrinho, uma região pequena, que tem lojas e tal, e tem muitos outlets, mas é tudo à beira de estrada. Se você não tiver carro, você não vai a lugar nenhum. Para ter uma experiência mais da vida dos Estados Unidos mesmo, saindo dos parques, eu sugiro, se a pessoa tiver tempo e possibilidade, vá a Nova York. Você está a 2 horas e pouquinho de avião, num voo direto de Orlando a Nova York, dá algo em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Nova York é uma das 2 capitais do mundo. Em termos de bom humor, eu costumo brincar dizendo que o planeta tem 2 capitais. Uma é Nova York, a outra é Londres. Ah, sim. Então, se você está em Orlando e pode, passa uma semana em Nova York, porque Nova York tem tudo que você possa imaginar e muito mais que você nem imagina para você ver, aprender, conhecer, rever. É muito agradável, eu sempre gostei de fazer isso, caminhar até um determinado ponto do Central Park pela 5ª Avenida e descer, voltar caminhando e vendo as lojas, o movimento das pessoas, a briga por um táxi,
É um panorama clássico de Nova York. O táxi para, entra uma pessoa de cada lado que não se conhecem e se encontram dentro do táxi. Ah, esse táxi é meu. Não, é meu. Isso é normal acontecer. Isso já aconteceu comigo. Eu ri, saí, a pessoa foi embora, eu peguei outro. Não é problema. Mas dizem que o Pacífico, por exemplo, toda ali Santa Mônica, aquela coisa, ali dizem que é um passeio muito bonito também. É né? muito bonito, mas se você está em Orlando, você vai voar 6 horas para chegar lá. Ah, entendi. E se você saiu de São Paulo para Orlando, você voou 8 horas. Então tem a ideia da distância. A Califórnia é muito agradável. A costa do Pacífico, na região da Califórnia, é icônica. A gente cansa de ver filmes, cansa de ver histórias, as pessoas fazem surf, fazem viagens de carro. Eu mesmo já tive a oportunidade de ir com a minha filha, entrei por Las Vegas, fui a Los Angeles, subi até São Francisco pelo litoral e voei para Nova York com ela. Essa viagem é muito bonita, mas é muito longe e fica caro. Não vamos aqui fingir que não é. Sim, quem tiver possibilidade... uma viagem à Califórnia, por sua vez, já não precisa que você vá para os parques lá em Orlando, porque tem Disneylândia, a original está lá na Califórnia, perto de Los Angeles. E em Los Angeles também tem um parque da Universal. Então você supre um pouco dessa brincadeira, desse clima lúdico de parques de diversão, mas tem um outro panorama, um país completamente... vai ter uma visão completamente diferente desse país. E você estava me contando também, assim, que na hora que você vai montar um pacote, né, você precisa levar em conta também outras regiões que estão perto daquele local que você escolhe, né? Sim, por Isso várias é razões. aproveitar realmente uma boa viagem? Uma das razões é para você poder aproveitar ou ter opções para aproveitar. A outra é que pode estar havendo algum tipo de conflito político que não é do nosso conhecimento e que pode impor algum tipo de risco. Então, você tem que ficar atento a esses alarmes. Infelizmente, isso é uma realidade da nossa vida humana, mas principalmente para você ter opções para estender seu passeio. Um exemplo muito claro, a gente programa uma viagem pela Europa. Digamos que essa viagem tenha 6 países. Ao final dessa viagem, muita gente que tem disponibilidade de tempo não volta com o grupo para o Brasil. Vai estender, porque eu vou passar mais uma semana em Portugal, eu tenho um parente que mora na Holanda, eu vou lá, eu quero conhecer a Rússia, não é um exemplo muito feliz nos dias de hoje, mas já aconteceu comigo no passado de terminar uma viagem em Paris e ter um casal que queria ir a Moscou porque tinha um sonho, por algum motivo. Sim. Outra pessoa tinha parentes em Portugal, então eu vou aproveitar que eu já estou na Europa e fico lá mais uns dias com meus parentes, ou tenho uma reunião de negócios que eu já mais ou menos agendei em Londres, enfim, vou comprar um relógio na Suíça. Esse tipo de coisa faz valorizar a tua passagem, porque você pagou o mesmo valor, mas você pode desfrutar um pouco mais, né? Isso é uma das dicas, né, para você montar o teu pacote. Quando a pessoa me diz, eu quero ir para tal lugar, eu faço um planejamento de tudo que tem de importante naquele lugar e pergunto, você quer conhecer mais alguma coisa? Tem alguma coisa que te interesse? Porque tudo tem custo. Sim. Então, tem gente que diz, eu posso ficar mais uns dias, aí eu quero conhecer, por exemplo, se eu estou no Japão, eu posso ir até Singapura, que é uma cidade importante, mas tem que voar quase 6 horas. Ou quero ir para Tailândia, que é um país que o custo não é muito alto, é um dos mais baratos, mesmo considerando a paridade do real para o dólar e para o baht tailandês, é um país barato, mas tem que voar para chegar lá, é longe. Mas tudo isso pode fazer valer a pena. Me diz uma coisa, o nosso tempo aqui voa rapidinho, né? Mas, por exemplo, um país, uma cidade, que você diz assim, olha, você não pode morrer sem ir para lá antes. Qual que seria? Essa pensar. Não é uma pergunta fácil, mas eu vou dar duas. Eu vou repetir uma coisa que eu mencionei agora. As 2 capitais do planeta, Londres e Paris. Elas te mostram muito... Londres e Nova York que você falou, Perdão. Tá. Londres
E Nova York. Nova York. Certo. Não necessariamente nessa ordem, porque ambas têm muito para mostrar. E se você, já que vai a Londres, dá um pulinho em Paris, que não é mal. Também vai de trem-bala, né? Tem aquele Vai trem. de trem-bala no trem por baixo do Canal da Mancha. Paris é uma cidade encantadora. Que legal. Agora, assim, para a gente poder fazer realmente todos esses e te contratar e poder, porque você também pode dar ideias assim, olha, eu não sei, eu quero viajar pela Europa, mas eu não sei por onde começar. Você pode dar essas dicas também, Posso, né? a gente tem que conversar para entender, para que eu possa entender o que você sonha, qual é o tipo de visão que você tem da Europa, se é sua primeira viagem, o que você gostaria de ver, qual é a tua maior curiosidade ou quais são elas, e aí a gente começa a ter um norte na bússola para seguir. O mais estranho, por exemplo, mais curioso país ou cidade que você já teve, qual foi? Eu diria que foi uma pequena cidade do Nepal. Do Nepal. Onde tem um templo que é, pasme, para endeusar ratos. Eu não tive coragem de entrar nesse negócio, mas é da cultura local. Sim. Cultura não se critica, Tem se de tudo observa. nesse mundo, né? Exato. Tem de tudo nesse mundo, mas há um templo lá que é dedicado a ratos. Se você quiser entender um pouco mais dessas viagens incríveis pelo mundo, em praticamente todos os países do mundo, você pode entrar aqui no Amazing Tour Viagens. Amazing Tours Viagens. Amazing Tours Viagens. Que é pelo Instagram, você tem algumas fotos ou ali. Pelo o próprio e-mail, é só colocar amazingtoursviagens@gmail.com. Gmail.com. Eu respondo em geral rápido e, quem sabe, posso fazer mais um sonho virar realidade. Que legal. Você tem mais algum sonho para realizar, você, pessoalmente? Eu tenho. Qual? Viajar com a minha mulher, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Não, brinca. Aliás, ela está aqui nos bastidores e você ainda não fez com ela. Ainda não tivemos oportunidade. Caramba, quando você fizer, aí você vem trazer as fotos aqui. Venho. Gente voltamos mostrar. Com muito prazer. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Parabéns. Muito obrigado pela recepção que vocês me deram. Eu que agradeço também. Grande abraço para você, sucesso cada vez maior, muitas viagens pela frente e para você também, que você faça muitas primorosas viagens pela frente. Obrigado e até a próxima aqui no Conexão ND.